Fala pessoal, o estudo hoje é do Plano Estadual de Educação. Daqui para frente eu vou falar só PEE, que tem uma duração de 2018 a 2027. Houve um atraso, uma adequação, na verdade, porque existia um plano que deveria durar até 21 e tal. Isso não vem ao caso, não cai na prova. O que cai mesmo é que esse plano estadual ele tem como base a legislação, a Constituição Federal, que está diretamente ligado ao Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação tem vigência até 2024, porque ele é decenal, começou em 2014, ok? E eu vou explicar para você. E há também planos municipais de educação. Não vem ao caso aqui, não vem ao caso ao nosso estudo. Nosso estudo, então, vai tratar da Constituição, do Plano Nacional, se cair no edital, e do Plano Estadual, que com certeza cairá no edital. É o seguinte: o plano contém metas que serão estudadas, porém não hoje, porque hoje a gente vai trabalhar com detalhes da lei anterior às metas. É um arquivo só, porém a gente precisa estudar uma parte separada da outra, as metas e a parte da legislação. É o seguinte, artigo 1, artigo 1º, desculpa, diz o seguinte do plano estadual. Lembrando que ele é muito parecido com o texto do plano nacional. Há algumas metas específicas para o estado de Minas Gerais, mas há algumas que são algum texto um pouquinho diferente, porém tem uma direção bem voltada para aquele plano nacional. Eu vou lendo, destacando, como vocês podem ver, já tem algumas coisas destacadas aqui. E tudo que está destacado, eu vou tirar isso aqui para colocar no curso, porque quem tem que fazer esse destaque são vocês. Eu vou tirar, embora eu já coloquei no curso dessa forma, eu vou tirar porque vocês vão fazer essas anotações, porque fica mais fácil de lembrar no dia da prova. O artigo 1º diz: fica instituído o Plano Estadual de Educação, PEE, para um período de 2018 a 2027. Isso é importante, por incrível que pareça, é. Há questões de concurso que pedem o período de vigência de um PNE, por exemplo. Já vi questões de PNE pedindo período de vigência e também o PE pergunta. É uma pergunta muito simples de responder se você sabe. Então, o PE dura de 2018 daqui a 2027. Isso é uma lei. Outra coisa, o PE é uma lei. Sendo lei, tem força, muita força, uma vez que ele é gerado pela Assembleia Legislativa. Ele é aprovado, na verdade, pela Assembleia Legislativa de Minas. Visando ao cumprimento do disposto no artigo 204 da Constituição do Estado, que a gente tem um estudo aqui também, tá vendo a ligação? Na Constituição Estadual também fala do PE. E no artigo 8º da Lei Federal 13.005, de 25 de junho de 2014. Essa Lei Federal 13.005 é o Plano Nacional de Educação, que está aqui, ó. Plano Nacional de Educação. Em destaque o artigo 2º. Fique atento ao artigo 2º pelo seguinte: cai em prova? Lógico. Por que cai em prova, professor? Porque é simples de cobrar. Muito simples, muito fácil tirar a questão daqui. E se você tiver anotado isso no caderno, da forma que eu pedi, aqui é tudo, tá? É anotar tudo. Ah, mas já está destacado. Lembra, eu vou tirar o destaque disso, porque quem tem que destacar é você, aluno. Você ver algo destacado chama sua atenção, mas se você destacar, vai ser bem mais efetivo. Vamos lá. Diretrizes, já disse isso. Diretrizes, princípios, tudo isso é muito importante para você destacar em uma lei para que você estude, porque no concurso cai, despenca. São diretrizes, então, do PE. Primeiro, a universalização do direito à educação. Universalização, como sabemos, é o direito à educação a todos. Isso já vem da Constituição, da LDB, todas as legislações deixam claro que há uma necessidade de universalização do direito à educação. A educação é para todos, sem exceção, tá bom? Sem exceção. Há também no inciso 2 universalização da plena alfabetização. No plano nacional, o texto é diferente, com o mesmo sentido. Lá diz a erradicação do analfabetismo. Entre a universalização da plena alfabetização e a erradicação do analfabetismo, sabemos que só trocou palavras, é a mesma coisa. 3. Inciso terceiro,
a melhoria da qualidade da educação. Todos os planos nacionais, municipais, estaduais buscam isso aqui, gente, a melhoria da qualidade da educação. Isso aqui é padrão. Isso aqui é diretriz de qualquer plano de educação, seja ele estadual, nacional ou municipal, tá bom? Continuando, 4. Valorização dos profissionais de educação. Isso aqui também é exigência constitucional. Todos os planos vão ter isso aqui. Se cair na sua prova, você sabe que está certo. Melhoria da qualidade da educação, valorização dos profissionais de educação. Essa questão de universalização de alfabetização ou erradicação do analfabetismo, que no fim é a mesma coisa. Por que que eu disse? Voltando aqui mais um pouquinho. Por que que eu digo, repito, volto a falar, com relação ao seu caderninho de anotações? Porque você precisa colocar lá no cabeçalho, dizendo estudos para Plano Estadual de Educação, ou estudos para LDB, estudos para a Constituição Mineira. Pelo seguinte, você vai ver um texto desse, ó, universalização da plena alfabetização. Você tem que saber de qual documento saiu esse texto. Ah, mas a erradicação do analfabetismo não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas na sua prova, quando for perguntar PE, vai estar dessa forma. Não vai estar escrito erradicação de analfabetismo. Então fique atento, você precisa anotar da forma que está aquela legislação, porque a gente vai ter que revisar antes da prova. A gente revisa como? A gente revisa esse material que você anotou. Essas partes mais importantes precisam ser revisadas antes de você ir para a prova. E se você ficar. Você tem a opção de baixar o material, que estará disponível, e rabiscar ele todo. Mas eu já disse isso. 2.500 páginas baixadas vai tomar um tempinho e não tem o mesmo efeito. É melhor o caderninho mesmo. Compra o cadernão, na verdade. 5, 10 matérias e vai anotando tudo que precisa. Anotação para concurso é necessário. Não dá molinho, tá bom? Continuando. Como eu disse, valorização. O quarto aqui, a quarta diretriz é a valorização dos profissionais da educação. A quinta diretriz, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Esse texto é bacana, precisa ser anotado e cai na prova, tá bom? É superação das desigualdades educacionais. E essa ênfase é no quê? Na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Isso aqui, inclusive, está ligado, se você for ler a resolução 4948, que foi lançada agora, 25 de janeiro de 2024, trata de uma erradicação de forma de discriminação. É uma parte muito específica daquela resolução que eu estou quase dizendo que vai cair na prova, porque é pegadinha de prova e para quem não tem o texto na mente ou quem tem preconceitos também, é um risco gigante de errar uma questão fácil. 6. Sexta diretriz, a formação para o trabalho, já disse para vocês, fiquem atentos nisso, as bancas modificam isso em diversas provas. Coloca lá, formação para o mercado de trabalho, eu já disse isso para vocês. Fique atento, não é formação para o mercado de trabalho, é formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamentam a sociedade. 7. Diretriz 7. A promoção do princípio da gestão democrática na educação pública. Esse princípio da gestão democrática, ele advém da Constituição, da LDB, da Constituição Mineira, de todas as legislações. Gestão democrática da educação, adivinha? Só a pública, tá bom? Você caiu lá. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública e privada, pública e filantrópica, pública e comunitária. Não vai cair nessa, não. É só da pública, tá bom? Continuando. 8. A promoção humanística, científica, cultural e tecnológica, valorizando e respeitando a diversidade regional e os princípios da sustentabilidade socioambiental. Tá vendo que a diretriz 8 ela é tão específica, né? Ele trata de vários temas, mas de forma muito específica, direta. É a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica. Esse rol aqui é taxativo, ó. São essas 4.
Se colocou lá religioso, alguma coisa, você já fica atento. É a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica. Valorizando o quê? Valorizando e respeitando a diversidade regional, fica atento, e os princípios da sustentabilidade socioambiental. Se você não estudar, se você não anotar isso que está aqui, se cai um negócio desse na prova, é certo que a pessoa fica confusa. Pensa assim, poxa, mas misturou tanta coisa, né? Misturou, mas está aqui na diretriz do inciso 8 do artigo 2º do PRE. Diretriz 9, a realização de investimentos públicos em educação que assegurem a expansão do atendimento com qualidade e equidade. Tá? A equidade, como sabemos, é diferente de igualdade. Igualdade é dar mesmas condições para todos. Equidade é dar condições iguais com justiça social. Então, sabemos que você vai adequar as oportunidades às necessidades do público. Continuando o texto, fique atento aos textos. Se colocou igualdade, trocou equidade por igualdade na diretriz 9 do PE, você já errou a questão já está errada. Você já marca errado. 10. Respeito aos direitos humanos e o combate ao preconceito e à violência no ambiente escolar. Esse é o artigo 2º do PE, com as diretrizes, e já falam. É questão pronta de prova. A anotação aqui é algo realmente necessário. Artigo 3º. Na execução desse PE, o Estado promoverá políticas de atenção integral ao estudante e de prevenção à evasão escolar, motivada por preconceito ou qualquer forma de discriminação. Isso aqui também é muito importante, tá? O PL busca isso, ah, a eliminação do preconceito. Não está na diretriz? Sim. O que o Estado precisa fazer, então? Ele já promove essas políticas de atenção integral para que haja essa prevenção à evasão escolar motivada por preconceito. Aí tem aqueles trabalhos dentro da escola voltado para combater bullying, para combater racismo, todo tipo de preconceito, discriminação que possa haver dentro daquele ambiente que deve ser acolhedor. Parágrafo único do artigo 3º. As políticas a que se refere o CAPT serão implementadas por meio de ações desenvolvidas entre órgãos de assistência social, saúde e proteção à infância e à adolescência e à juventude, em parceria com as famílias. Então, não só a escola trabalha em conjunto com esses órgãos, ó, assistência social, saúde, proteção à infância, à adolescência e à juventude e, claro, com a parceria das famílias, porque lembramos que pelo artigo 205 da Constituição, a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Então, a família também tem obrigação, tá? Obrigação de combate a todo tipo de discriminação que possa haver no ambiente escolar, porque ela também tem o dever de educar, junto com o Estado. Artigo 4º, o parágrafo desculpa, o prazo para o cumprimento das metas previstas no anexo dessa lei. Lembra que eu falei que as metas são estudadas de forma separada? Essas metas, elas entram num anexo. Elas não fazem parte da lei. Elas são metas anexadas à lei. E o prazo para o cumprimento dessas metas, desculpa, esse prazo é de 10 anos. É o prazo de vigência do Plano Estadual de Educação. Lembra você que hoje os planos estaduais, municipais e o nacional são decenais, duram 10 anos. Se alguma questão perguntar qual o prazo de vigência, são 10 anos. É o prazo geral. E o cumprimento das metas que estão estipuladas nesses planos, elas têm também 10 anos de prazo para serem cumpridas. Exceto, já vou falar quando, ó, salvo nos casos em que houver prazo específico ou transitório para determinada meta, e naqueles estabelecidos pela legislação vigente. Confuso, né? Não, não é confuso, não. 10 anos para cumprimento das metas previstas no Plano Estadual de Educação. 10 anos. Fechou. Salvo nesses casos, que casos? Quando tiver prazo específico menor. Acontece? Claro,
nos anexos, nas metas, eu mostro para vocês. Há algumas metas que têm um prazo de 10 anos. E nessas metas nem fala de prazo, tá bom? Nas metas normais, que tem 10 anos, o prazo de vigência do Plano Estadual de Educação, tá lá escrito a meta e não determina prazo. Quando não fala de prazo, dura 10 anos, pronto, acabou. Quando vai falar de prazo, você já pode ter certeza, é menos de 10 anos. Só se fala de prazo, de duração de meta, quando ele é menor do que 10 anos. Acontece? Acontece. Há metas para serem cumpridas em 1 ano, há metas para serem cumpridas em 2 anos. É assim no Plano Nacional, é assim aqui também. Então, só vai ficar estipulado o prazo, esse prazo específico que está falando aqui, ó, é prazo menor do que os 10 anos que todas as outras metas terão que cumprir. Mas quando isso acontecer, estará escrito na meta. Vai estar escrito exatamente, ó, tal meta tal, precisa ser cumprida em determinado prazo. Aí costuma ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nos anexos dessa lei, você vai ter acesso a esses prazos certinho. Vai cair na prova? É lógico que vai. Prazo é perfeito para ser cobrado. Então, se cair uma questão, pode cair tanto de um prazo de meta quanto das diretrizes. É assim que é cobrado nos concursos. Quando a banca for definida, a gente vai separar as questões perfeitinhas para você treinar e você se dar bem no dia da prova. Chegar lá com calma, sabendo controlar seu tempo, controlar sua ansiedade, porque a ansiedade advém de uma má preparação muitas das vezes. Muito, não vamos aprofundar nisso agora, mas estaremos disponibilizando também dicas para que você aprofunde nessas matérias, principalmente de legislação estadual, desculpa, nossa, enrolei todo aqui, de legislação estadual e legislação nacional, para que você não chegue na prova vendo um texto e se assustando com ele. Vai dar certinho. Continuando, então. Artigo 5º, ó, tá até destacado. Já, já abre o olho. A execução desse plano, o PE, e o cumprimento de suas metas, que está no anexo, serão objeto de monitoramento contínuo e avaliações realizadas pelas seguintes instâncias. Isso aqui também eu já caiu em prova. Na última prova caiu, inclusive. Quem monitora e quem avalia o cumprimento das metas do PE? Saberemos agora. Primeiro, Secretaria de Estado de Educação. A SEE monitora e avalia o cumprimento das metas do PE. Segundo, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que é a SEDECTES. Terceiro, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Quarto, Conselho Estadual de Educação. Quinto, Fórum Estadual de Educação. Sexto, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O que você vai fazer com esse artigo 5º? Você vai escrever no seu caderninho. A parte dele? Não. Parte dele não. Ele todo. Você vai escrever palavra por palavra. Precisa, porque são muitos órgãos. SE, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SEDECTES. Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Conselho Estadual de Educação, Fórum Estadual de Educação, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Todos esses órgãos, todas essas instâncias têm obrigação de monitorar continuamente e avaliar continuamente o cumprimento das metas desse documento, dessa lei chamada Plano Estadual de Educação. Se você não anota esse monte de instância, na hora que cair na prova, você esquece. Precisa anotar. Mas eu prefiro baixar o material e riscar ele todo. Perfeito, eu vou até tirar o amarelinho aqui então, para você riscar. Você. Mas como eu disse, fica a seu critério. Se quiser baixar 2.500 páginas, está de boa. Você precisa fazer. Não posso, eu fiz aqui, mas quem tem que fazer é você. Na hora que você faz a sua marcação, que você anota ou que você risca, pega o seu lápis, a sua caneta, na hora da prova, se cai um texto parecido, você consegue identificar erros. Se você só olha que eu fiz aqui,
você tem que olhar uma, duas, três, quatro, cinco, quantas vezes forem necessárias para que fique fixado na sua mente. Não é tão simples. Com anotação, eu sei que o seu tempo é escasso. Então não perde tempo, siga nossas orientações. Eu, pelo menos, tive muito sucesso usando esse método. O método de comprar um caderninho maravilhoso e tudo que eu achava importante, eu reescrevia, eu reescrevia, ou em determinados casos eu fazia círculos, destaques, independentes, mas eu fazia. Por exemplo, tem uma metodologia de estudo que o pessoal utiliza, que são os mapas mentais. São bacanas, desde que você os faça. Se você for comprar mapas mentais prontos, você está jogando dinheiro fora. Desculpa, está jogando dinheiro fora porque você não consegue gravar. Agora, se você os produz, aí é outra história. Mas aí produzir aquele monte de mapa mental demora até mais do que destacar, escrever no caderno. Continuando, parágrafo 1º do artigo 5º, as avaliações, está aqui, ó, deste PE serão realizadas com periodicidade, desculpa, máxima de 2 anos. Anota número? Claro que anota. Número se anota. Periodicidade máxima de 2 anos. São essas avaliações. Eles são avaliados a cada 2 anos no máximo. Não pode passar de 2 anos. Pode ser menos de 2 anos? Claro que pode. Mas aqui no texto é dessa forma, ó. Avaliações do Plano Estadual de Educação serão realizadas com periodicidade máxima de 2 anos. Parágrafo 2º, para a viabilização do monitoramento e das avaliações desse PE, serão utilizados indicadores oficiais e, na falta desses indicadores, outros serão definidos conjuntamente pelas instâncias a que se refere o inciso 1 a 5º do caput. São aqueles lá, são aquelas instâncias que nós falamos que você precisa anotar, que começa na Secretaria de Educação, Secretaria Estadual de Educação, e vai descendo até o Fórum Estadual, na verdade até o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que é o TCE. Continuando. Isso aqui, parágrafo 2º, até que não corre muito risco de cair, não. Artigo 6º. Além da realização do monitoramento e das avaliações, compete às instâncias que se refere o artigo 5º. Aquelas lá, começando na Secretaria de Educação, descendo para a Assembleia, descendo para a SEDEX, todas elas têm a obrigação de fazer a avaliação e monitoramento do PEE. No máximo de 2 em 2 anos, certo? Certo, acabamos de falar, no máximo de 2 em 2 anos. A prova muda para 3, muda para 4. Você sabe muito bem que essas instâncias têm que avaliar e monitorar continuamente o PE, e essas avaliações não podem ter espaço, não podem durar, não podem ser com espaço de tempo é dose, né? Espaço de tempo maior que 2 anos. Pronto, isso aqui é cursinho, para você passar na prova, tá bom? Não fica bravo aí se eu falar certas coisas, não. Então, essas instâncias, elas só avaliam e monitoram o PE? É lógico que não. Elas têm mais obrigações, até porque, né, ganham muito dinheiro a galera lá. Comentário desnecessário, eu sei. Elas têm a obrigação também de divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações. Elas não podem só monitorar e avaliar, elas têm que divulgar na internet. Não é no jornal, não, tá? Na internet. Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações do PE na internet. Não faz raiva. Se bater o jornal lá, você sabe que tá errado. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas desse PE. Analisar, avaliou, se você avaliou, você tem um resultado, né? Analisar esses resultados e propor políticas públicas dentro da execução do cumprimento das metas. Já durante o PE está correndo, você vai trocando as rodas do carro andando. Analisar e propor políticas para assegurar a implementação dessas estratégias e o cumprimento das metas desse PE. Tem estratégias para cumprimento? Tem. Vamos estudar as estratégias? Não. Não vamos. Se você quiser, eu te mando lá as estratégias. Tem muita. Acho que quase 200. Se você quiser encarar, cai em prova? Nunca vi. Nunca vi questão. Minto, vi uma. Vi uma questão de estratégia uma vez. Mas
o trabalho para aprender aquilo tudo não vale o sacrifício, não. É melhor errar essa questão de estratégia aí, porque se você errar, todo mundo também vai errar, porque ninguém vai estudar estratégia. Quem estudar não vai aprender, tá bom? Então sabemos disso. Eles têm que divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações na internet. A banca é maldosa. Você tem que entender que a banca quer te derrubar a todo custo. Imagina se coloca na questão da prova que essas instâncias têm a obrigação de divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações desse PE no Diário Oficial do Estado. Olha que texto maravilhoso. Se você não sabe que a divulgação tem que ser só na internet, tá escrito aqui internet. Ah, mas o diário ele tá na internet. Ok, mas tá escrito aqui diário oficial? Não tá. Tá escrito aqui só internet. Aí eles mudam para um texto desse. Ou no site, divulgar os resultados do monitoramento. No site não, porque é internet. Que errei feio agora. Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações desse PE no Jornal Minas Gerais, no Jornal Impresso de Minas Gerais. Tá errado. Nem existe Jornal Impresso de Minas Gerais mais, tá bom? E, por fim, é só a internet. E analisar e propor essas mudanças, né, essas políticas públicas para assegurar a implementação dessas estratégias e também, óbvio, o cumprimento das metas desse PE. Isso tudo aquelas instâncias do artigo 5º precisam fazer, não só avaliar e monitorar. Quais instâncias, professor? Essas daqui, meu filho, não anotou ainda não? Tem que anotar, ó, Secretaria de Estado de Educação, isso aqui tem a obrigação de monitorar continuamente e avaliar o PE. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que é o SEDECTES. SEDECTES, desculpa. A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a ALMG, que é de onde eu tiro todas as leis mineiras, tá? Leis tiradas do site oficial da Assembleia Legislativa. Ela tem a obrigação de fazer essa avaliação, esse monitoramento contínuo do PE, essa comissão de educação que sai da Assembleia Legislativa, Conselho Estadual de Educação, não podia faltar, o Fórum Estadual de Educação, não pode faltar, e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Viu, né? Então tá. Você já anotou, tá tudo certinho. Artigo 7º. O Estado realizará conferências estaduais de educação em atendimento ao disposto no artigo 6º da Lei Federal 13.005 de 2014. Isso aqui é o Plano Nacional de Educação, tá? Que tem vigência até 2024 agora. Segundo o artigo 6º dessa lei, todos os estados têm que ter conferências estaduais de educação. Para quê? Para que precisa de conferência estadual de educação? Primeiro, para avaliar a execução do PNE. Para propor eventuais adequações a esse PE. E subsidiar a elaboração do PE para o decênio subsequente. Olha só, o Plano Nacional de Educação, ele tem uma avaliação feita por meio de conferências estaduais de educação também. A educação trabalha em sistema de colaboração. Tem um sistema federal, um sistema nacional de educação. Então, as instâncias, os entes federativos trabalham junto em prol da educação. Por isso que as conferências estaduais de educação, eles também ajudam a avaliar a execução do PNE, que é o Plano Nacional. Eles servem também para propor eventuais adequações a esse plano estadual. Esse plano estadual tem que estar adequado, obviamente, ao PNE. E subsidiar a elaboração do Plano Estadual de Educação para o decênio subsequente. Deixou claro, né? Ó, só pode durar 10 anos. É assim que funcionam os planos estaduais de educação, nacionais de educação e municipais de educação. Duração de 10 anos. Artigo 8º. O Estado atuará em regime de colaboração com a União e os municípios, visando o alcance das metas e a implementação de estratégias desse PE. Regime de colaboração é o padrão do Sistema Nacional de Educação do Brasil. Tá bom? Regime de colaboração. A União precisa trabalhar em regime de colaboração com os estados com os municípios e também com a União, os municípios com os estados e a União, e assim vai. É assim que funciona. E nesse texto, no artigo 8º, esse regime de colaboração precisa buscar
o alcance das metas e a implementação das estratégias desse Plano Estadual de Educação. Parágrafo 1º. Caberá ao poder público estadual e ao municipal, no âmbito de sua competência em matéria de educação, claro, a adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas nesse PE. O Estado trabalha junto com o município, óbvio, porque as escolas estão nos municípios, para que estes, dentro da sua área de competência, consigam sim alcançar as metas previstas nesse PE. Que metas? Elas estão no anexo 1. A gente vai estudar ela hoje? Lógico que não, já temos 30 minutos de aulas, não dá tempo. Nós vamos estudar só a lei hoje. Parágrafo 2º, além das estratégias definidas no anexo dessa lei, que são as metas, já falei, poderão ser adotados outros instrumentos, metas e estratégias também, tá? Tem estratégia lá, só vamos estudar as metas, fiquem ligados. Além dessas metas e estratégias que estão no anexo dessa lei, a gente tem também outras medidas. Elas podem sim ser utilizadas. Medidas para quê? Essas medidas que formalizem essa cooperação entre os entes federados. Precisa haver colaboração entre os entes? Precisa. Essa cooperação é necessária? Sim. Então, faça-se o que for necessário para que haja isso. Então, além do que está escrito aqui, pode sim ser criadas outras medidas para que a cooperação entre os entes seja garantido. Isso estou falando dos entes federados em geral. União, estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo 3º. O Estado criará mecanismos para o monitoramento e para as avaliações do cumprimento das metas desse PE, de forma articulada ao acompanhamento da execução do PNE. Sim, o PE trabalha articulado com o PNE. Então, o Estado precisa criar mecanismos para monitorar e para avaliar o cumprimento dessa meta. Já foi falado quais instâncias são responsáveis por isso, só que o Estado precisa criar esses mecanismos. Como é que tá lá? A Secretaria de Estado de Educação precisa monitorar e avaliar o PE. Show de bola. Como? Aí o Estado tem que criar esses mecanismos de avaliação para monitoramento e para avaliação desse cumprimento. Quem faz isso é o Estado de Minas Gerais. Para garantir que o cumprimento dessas metas do PE esteja de forma articulada e o acompanhamento também dele precisa estar ligado ao PNE. Por quê? O cumprimento do PE ajuda o cumprimento do PNE. Se você tem um PNE ali precisando de cumprir aquelas metas e o PE não dá conta de cumprir as dele, vai atrasar tudo aqui. Por isso que precisa trabalhar em cooperação. Regime de colaboração. Haverá, parágrafo 4º, regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que atendam a povos e comunidades tradicionais, nos termos do artigo 2º da Lei 21.147 de janeiro de 2014, levando em conta as entidades, as especificidades socioculturais e linguísticas para cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a respectiva comunidade. Tudo que se faz em prol das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, precisa dessa consulta prévia ao líder, geralmente, dessas comunidades. E, claro, tudo que é trabalhado para esses povos precisa de regime específico. A educação quilombola, a educação indígena, em muitos casos a educação do campo, precisa de tratamento específico por causa das suas peculiaridades. Já falamos isso, inclusive, na Resolução de Minas, que trata da organização do Sistema Estadual de Educação. Lá trata disso. Lá, inclusive, até a educação infantil, que é a única coisa que o Estado não pega, geralmente, a educação fundamental e média é obrigação. O infantil, quando se trata desses povos e comunidades tradicionais, precisa sim de tratamento específico. É assim que funciona. Esse texto geralmente não é tão cobrado, mas você precisa saber disso. Parágrafo 5º. Será criada uma instância permanente de negociação, cooperação e pactuação entre o Estado e os municípios para o desenvolvimento conjunto de ações em prol da educação nos termos de regulamento. Isso aqui é tranquilo, tá? Você vê isso numa prova, você não vai errar, porque você já sabe que
tudo é regime de colaboração quando trata de educação. Aí tem uma pergunta voltada para esse pacto de cooperação, essa instância de negociação, você sabe que está certo. Continuando, o artigo 9º. O Estado instituirá lei específica para normatizar a gestão democrática da educação pública no seu âmbito de atuação, no prazo de 2 anos contados da publicação dessa lei. É o seguinte, a gestão democrática, ela tem lei própria, geralmente tem uma norma específica para a gestão democrática. Em Minas tem a Constituição, Mineira traz, também outros regramentos, inclusive a Resolução 4948, que é a que rege toda a educação estadual de Minas, trata disso. Mas precisa também de normatização específica para tratar dessa gestão democrática, uma vez que desde a Constituição, lá no artigo 214, já deixa claro que a lei, a gestão democrática é imposição constitucional e precisa de lei específica para isso. Isso aqui é o seguinte, a única coisa que pode ser cobrada nesse artigo 9º é esse prazo aqui, ó, que pode ser muito bem mudado pela banca. E eles adoram fazer isso. Eles colocam um texto igualzinho e muda só o número. Fica perfeito, maravilhoso. Se você for desatento, você dança. Olha só de novo. O Estado instituirá lei específica para normatizar a gestão democrática. Lei específica para normatizar a gestão democrática da educação pública, claro. Só da educação pública. A gestão democrática é só na educação pública. Não cai em pegadinha de banca, por favor. No âmbito de atuação, claro, né? No seu âmbito de atuação, no prazo de 2 anos contados da publicação dessa lei. Essa lei foi publicada em 2018, certo? Então, até 2020, isso aqui é a letra morta da lei, precisou ter sido criada uma normatização específica para a gestão democrática. Será cobrada no concurso? Não saberemos. A legislação específica estamos falando aqui da gestão democrática, ela pode sim cair no nosso concurso. Se cair, a gente aborda mais à frente. Continuando, no plano plurianual não especifica quanto tempo, porém, hoje a gente sabe que são 10 anos, né? Mas tudo que passou de é é plural. Nas diretrizes orçamentárias e nos orçamentos anuais do Estado, estará assegurada a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias desse PE, a fim de viabilizar a sua execução. Isso aqui também é difícil de cair, mas eu vou explicar para vocês o que está falando esse artigo 10. Está dizendo que, dentro dos regramentos, tanto do PE quanto de qualquer outra, principalmente essas questões orçamentárias, precisam cumprir, isso inclusive está na meta, os valores, a quantidade, os percentuais que precisam ser destinados para cumprir determinadas metas. Porque se você está aumentando a disponibilidade, a universalização, o número de unidades, você precisa disponibilizar dinheiro para que isso aconteça. Isso precisa estar previsto no PE. Então, sim, ó, nas diretrizes orçamentárias, nos orçamentos anuais do Estado, precisa estar assegurada a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes. Precisa ter dinheiro para cumprir o que está nas diretrizes, que estão nas metas, que estão nas diretrizes, na verdade, nas metas e estratégias desse PE. Isso por quê? Porque se não tiver dinheiro, como é que vai viabilizar a execução desse plano? Sem dinheiro não se faz nada. Artigo 11. Até o final do primeiro semestre, ó, o período é esse, até o final do primeiro semestre do último ano de vigência do PE, o Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa de Minas, sem prejuízo das prerrogativas do Poder Legislativo, projeto de lei referente ao PE, a vigorar, era para estar separado aqui, tá? A vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio. Está dizendo que no artigo 11, que precisa ser enviado para a Assembleia Legislativa até junho, até 30 de junho do ano anterior ao fim desse Plano Estadual de Educação, um novo projeto de lei para o outro Plano Estadual de Educação, que durará mais 10 anos. É só isso que está dizendo o artigo 11. Cai na prova? Muito difícil, porque eles podem mudar isso aqui só.
mas é raro cair. Se cair, eles vão trocar para segundo semestre, até o final do segundo semestre. Não, até o final do primeiro semestre, até o final de junho é que deve ser enviado, porque a Câmara está até dizendo aqui, ó, sem prejuízo das prerrogativas da Câmara, da Assembleia, desculpa, da Assembleia Legislativa de Minas. Por quê? A Assembleia vai votar 6 meses só o Plano Estadual de Educação? Lógico que não, ela tem um monte de coisa para ver. Então, assim, será enviado com um semestre de antecedência do fim da vigência do PE, para que eles tenham ali esse período para discussão do novo PE, que deve durar também 10 anos. Deve durar 10 anos, está dizendo, próximo decênio. Não pode durar o outro, eu vou fazer o outro com 15 anos. Não. São 10 anos os planos educacionais. Artigo 12. O Poder Executivo apresentará em audiências públicas realizadas preferencialmente, a palavra é preferencialmente, não obrigatoriamente, não é outra palavra, fica atento. No primeiro semestre de cada ano, na Assembleia Legislativa de Minas, planejamento e execução orçamentária do setor educacional do exercício anterior. Então, vamos lá. Poder Executivo é quem? É o governador, tá bom? É o governador que precisa apresentar em audiência pública realizadas e, de preferência, no primeiro semestre de cada ano, todos os anos, na Assembleia de Minas Gerais, o planejamento e execução orçamentária, ou seja, mostrar esse planejamento, essa execução orçamentária do que foi utilizado, que foi gastado no PE no ano anterior. É isso. O Poder Executivo não pode ficar também achando que faz as coisas por conta própria, sem apresentar, sem prestar contas para a Assembleia, não. Pelo menos no papel é assim, né? E na prova cai assim também. Fique atento. É no primeiro semestre de cada ano, preferencialmente, não é obrigatório, não. O artigo 11 já deixa claro que é obrigatório no primeiro semestre do último ano de vigência, tá aqui. Aqui é preferencialmente. O artigo 11 não dá essa chance, não. Ó. Aqui está obrigando que no último ano de vigência do PE, no primeiro semestre, ou seja, até 30 de junho, o Poder Executivo, no caso o governador, encaminhe à Assembleia Legislativa de forma que ela consiga fazer os seus trabalhos sem prejuízo das prerrogativas do poder Legislativo, um projeto de lei para implementar outro PE no ano subsequente. Isso vai acontecer quando? 2027. Está longe de acontecer. Mas quando for, vai ter que ser entre janeiro e junho de 2027. Agora, o Poder Executivo, novamente o governador, ele precisa todo ano, é isso que está dizendo, ó, cada ano, em audiências públicas realizadas e, de preferência, que essas audiências públicas sejam realizadas no primeiro semestre desses anos. Para quê? Para que o planejamento, a execução orçamentária, para saber, né? Para saber exatamente a execução orçamentária do setor educacional no ano anterior, ou seja, precisa mostrar ali o que foi gasto antes, no ano anterior. Vamos para frente. Parágrafo 1º. A primeira apresentação que se refere ao CAPT ocorrerá no segundo ano de vigência do SPE. Então, vamos lá. Todo ano, o governador precisa apresentar, preferencialmente no primeiro semestre, na Assembleia Legislativa, o planejamento e execução orçamentária do setor educacional. Não é isso? Beleza? Ele precisa falar o que gastou com a educação no ano anterior. Porém, com relação a esse PEC, porém, quando se trata dessa apresentação, dessas audiências públicas, elas só começam no segundo ano. É todo ano? É, mas no primeiro ano do PE não precisa. É só a partir do segundo ano. Tá vendo a possibilidade, o tanto de pegadinha que a banca pode fazer com você? Se você não fizer anotações, você dança. Vamos para frente. Parágrafo 2º. Nas audiências públicas a que se refere o CAPT, serão demonstradas as receitas e despesas executadas em educação, com a identificação das fontes de recursos correspondentes, evidenciando o esforço do Estado para o cumprimento das metas e estratégias do SPE. E, artigo 13, a revisão do SPE, se necessária, será realizada com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. O artigo 2º aqui, o parágrafo 2º do artigo 12 e o artigo 13, geralmente não é muito cobrado não, tá? Por quê? Porque não é. Mas você vai ler, você precisa ler.
Finalizamos essa aula, já tem bastante tempo, ó. Era para durar 30 e poucos minutos, já tem 44 minutos, quase 45. Grande abraço, se você gostou dessa aula e quiser mais informações, entre em contato com a gente. Grande abraço e até a próxima.